Blessed listeners, thank you for listening to Jesus is Lord Radio. 105.3 and 105.9 FM, the one and only station that is preparing the Church of Christ in righteousness and holiness for the glorious coming of the Messiah. My name is Pastor Luciane Toledo, and this is your blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome aboard. The Lord bless you. Aleluia! Louvado seja Deus! Abençoados ouvintes, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, o único canal de comunicação que está preparando a Igreja de Cristo em justiça e santidade para a gloriosa vinda do Messias. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Bem-vindos a bordo. Aleluia! Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, que tempos tremendos e gloriosos estamos vivendo. Tempos em que as profecias, muitas profecias registradas na Bíblia, estão se cumprindo em cascata. Para começar, uma das profecias mais ansiosamente aguardadas por todas as gerações de cristãos. A profecia no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, a respeito do último derramar do Espírito Santo. Como seria o último derramar do Espírito Santo para preparar a igreja para a vinda do Messias? E esta profecia então diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia! Amados, ninguém sabia como seria ou como viria este último derramar do Espírito Santo. Mas por esta tremenda profecia, registrada no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, nós vemos que este derramar está associado com os fatos descritos no livro do Apocalipse, a respeito da grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor. Amados, quão maravilhoso poder viver para ver que o Senhor Deus desvendou nestes dias o tremendo mistério de como o céu se abriria e a última chuva seria derramada. O Senhor então derramaria do seu Espírito Santo. Então, o Senhor Deus desvendou nestes últimos dias que Ele iria enviar novamente o temível profeta Elias para abrir o céu e fazer descer a chuva do Espírito Santo antes
antes do grande e terrível dia do Senhor, exatamente como está descrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Amados, que tremendo! O último avivamento é liberado por um personagem associado com a grande tribulação, associado com o grande e terrível dia do Senhor. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça vão aparecendo e se encaixando. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, o fato de que a Bíblia esteja sendo aberta nestes dias, o entendimento tem se multiplicado. Isto é uma tremenda evidência de que este derramar já está em pleno curso e que o temível profeta Elias já está andando entre nós. Amados, também no livro de Mateus, capítulo 24, capítulo 14, quando Jesus está fazendo o último sermão a respeito do tempo do fim, a Bíblia diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Aleluia! Vou repetir. Mateus 24, versículo 14, ele diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." A Bíblia diz que este evangelho do reino, quem falou estas palavras foi o próprio Senhor Jesus. Ele não estava falando de um evangelho falso. Ele não estava falando do evangelho da carne. Este evangelho que hoje a igreja falsa está pregando em toda a terra, que virou como uma praga por toda a terra. Não, ele está falando do evangelho dele próprio, o evangelho do reino, o evangelho da vida eterna, o evangelho da cruz e do sangue dele, o evangelho da santidade e da justiça dele. Este evangelho que ninguém está pregando hoje. Este evangelho, ele disse, mas ele será pregado em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, antes que venha o fim. Aleluia! Amados, nesta escritura em Mateus 24, versículo 14, o Senhor quis dizer que chegaria um tempo quando ele enviaria suas 2 testemunhas de Apocalipse 11. As 2 testemunhas do Senhor Jeová, o temível profeta Elias, que viria antes para restaurar todas as coisas, como está escrito no livro de Mateus 17:11, que eles viriam e começariam a ir por toda a terra, preparando o caminho para a vinda do Messias e pregando este evangelho do reino até os confins do mundo. Aleluia! Eles iriam restaurar o esplendor, o poder, a glória, a autoridade do verdadeiro evangelho da velha e suja cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O evangelho da cruz e do sangue. E eles começariam a ir por toda a terra, pelo mundo inteiro, pregando este evangelho da vinda do reino de Deus pela última vez. Amados irmãos, nós estamos vendo esta escritura se cumprindo diante dos nossos olhos em nossos dias. Porque o Senhor Jeová Yahweh queria dizer que as 2 testemunhas do Senhor viriam
pregariam o evangelho do reino aos 4 cantos da terra, iriam por todo o mundo, pregando o arrependimento, pregando o retorno à justiça e à santidade, pregando o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Cristo. E ao fazer isto, eles irão por toda a terra, chamando todas as nações ao arrependimento em Cristo Jesus, para preparar o caminho para a vinda do Messias, para a gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei de todo o universo, o Rei dos reis, o Rei da glória. Aleluia! Mas agora, amados, nós vemos que estas 2 temíveis testemunhas do Senhor Jeová Yahweh estão realmente, literalmente, fisicamente, andando no meio de nós e indo por toda a terra. Então isto só pode nos dizer que nós estamos vivendo o último tempo. Nós estamos vendo que, neste momento, o Senhor Jeová Yahweh está levando suas 2 testemunhas de um continente para o outro, para pregar o verdadeiro evangelho do reino e anunciar a vinda do reino de Deus e a vinda do Messias. E o Senhor está desvendando, Ele está revelando isso para todas as nações da terra. Amados ouvintes, quando estes 2 tremendos profetas vão aos outros países e nós ouvimos eles ao vivo clamando, chamando estas nações ao arrependimento em Cristo Jesus e o retorno à santidade, e nós podemos ouvi-los anunciando a gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, é uma única mensagem desde que eles puseram os pés nesta terra pela primeira vez. E esta mensagem, amados, permanece intocada, ela permanece a mesma por mais de 14 anos agora. Aleluia! Então, amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, neste processo nós estamos vivendo para ver estas profecias bíblicas, principalmente esta também em Mateus 24:14, cumprindo-se. Amados, estes são de fato dias muito chocantes. Vamos despertar do sono. Vamos nos preparar. Vamos ouvir esta voz que está pregando o verdadeiro evangelho até os confins da terra, cumprindo a profecia em Mateus 24:14, para que nós não sejamos deixados para trás. Estes são dias muito temíveis, nos quais a Igreja de Cristo está vivendo agora. Dias muito terríveis, que têm confrontado todas as nações da terra e todo o mundo. Muitos abalos, amados irmãos, muitos abalos estão acontecendo, liberados por esta mesma voz que está clamando arrependimento e santidade. Aleluia! Amados irmãos, uma outra lição que nós, os crentes em Cristo Jesus, precisamos aprender através destas temíveis visitações do Senhor, através destes 2 tremendos profetas, é que quando a Bíblia prometeu a última glória, quando a Bíblia prometeu esta última glória, que também foi prometida no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, ele dizia que a glória desta segunda casa seria maior do que a primeira. E esta glória, amados irmãos, já chegou na terra. Aleluia!
Também nós vemos que no livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, a Bíblia diz que houve um casamento em Caná da Galileia e que Jesus estava ali com seus discípulos. E naquele casamento, todos nós sabemos esta passagem, em um determinado momento, o vinho acabou. E a mãe de Jesus então disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, por que você me envolve? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe então disse aos serviçais: façam tudo o que eles lhes mandar. Então, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, o mestre de cerimônias chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Aleluia! Amados, nesta escritura, o Senhor diz que o último vinho, a última glória, que foi profetizada e foi prometida na Bíblia, o vinho perfeito, que aqui representa a força e o poder da unção do Espírito Santo, que esta última glória seria um vinho perfeito. Aleluia! Amados irmãos, quantas promessas maravilhosas o Senhor fez para esta última geração, a geração que estaria afundada em apostasia, a geração que já teria perdido toda a referência do verdadeiro evangelho, queria presenciar as ruínas da casa do Senhor, o pecado dentro da casa do Senhor, outro Deus sendo adorado dentro da casa do Senhor, homossexualismo dentro da casa do Senhor, prostituição, pecado sexual dentro da casa do Senhor. Amados, quando nós observamos o que aconteceu em Lima, Peru, o nível da unção a partir de Lima, Peru, intensificou de uma forma espantosa. Agora, o simples soar da voz destes tremendos profetas já opera maravilhas. Somente de ouvir a voz, pessoas aleijados já estão sendo curados, estão levantando e andando. Isto é uma tremenda intensificação da unção. Amados, já está muito adiantado e as nações e povos de língua portuguesa precisam entrar rapidamente neste trem do avivamento, neste trem do arrependimento, neste trem do arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Amados, nesta cura, através da voz, não foi feito nenhum decreto de cura. Então, nós já estamos falando de um nível de unção muito forte. Quando houve o último serviço de cura através da rádio em 16 de setembro de 2018, a simples voz
destes tremendos profetas, derrubou pessoas em vários lugares da nação do Quênia, onde o povo estava reunido em vários estádios. Que poder é este que o Senhor está liberando através de um servo que está gritando por arrependimento, por retorno ao verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, por retorno à justiça e à santidade de Deus, que está clamando e berrando aos quatro cantos da terra que o Messias está vindo. Preparem o caminho do Senhor. Não é qualquer servo, amados irmãos. É isto que a igreja precisa acordar neste momento. Recentemente, 26 igrejas inteiras, com todos os seus pastores, anciãos, obreiros e todas as ovelhas, atravessaram para o ministério do poderoso profeta do Senhor. Se arrependeram dos seus pecados e agora estão sendo instruídos no caminho estreito que leva para o céu. Isto está nos dizendo, amados irmãos, que uma poderosa unção está sendo derramada, trazendo uma manifestação inédita, uma manifestação totalmente nova da presença de Deus. Então, amados irmãos, isto significa que nós precisamos urgentemente desfrutar desta tremenda unção. Esta tremenda unção que o Senhor está derramando para nos preparar para a gloriosa vinda do Messias. Isto significa que estes sinais e maravilhas têm como objetivo central e principal preparar a igreja para a vinda do Messias, para a vinda do reino de Deus. Nós temos visto uma poderosa unção de cura se manifestar da forma mais indescritível, que nos tem feito lembrar de quando Jesus disse para os seus discípulos que obras maiores farão, porque eu vou para o meu Pai. Obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Amados, já são centenas de aleijados que andaram, levantaram do pó e andaram. Centenas de surdos que ouviram, de mudos que falaram. HIV/AIDS que foi deletada do sangue de muitas pessoas e outras tremendas condições. Então, é absolutamente crucial que a Igreja de Cristo, nesta hora, entenda esta visitação e agarre esta oportunidade para se preparar para a vinda do Messias. A própria vida, o testemunho e a unção destes tremendos profetas do Senhor estão transmitindo uma mensagem muito clara, sem nenhuma ambiguidade, de que Deus é santo. O Deus do céu, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o tremendo Deus de Israel, o Deus que estes tremendos profetas estão anunciando e pregando por toda a terra. Ele é santo. Este Deus é totalmente santo. O Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neles há, as coisas visíveis e as invisíveis. O nosso Criador, amados irmãos, Ele é santo. Então, a próxima mensagem que esses tremendos profetas anunciam é: abandonem o pecado, abracem a justiça e a santidade, porque este Deus Santo disse
que sem santidade ninguém se aproximará dele. Aleluia! Sem santidade ninguém chegará nem perto dele. Para isto, Jesus fez um tremendo sacrifício, para aniquilar o pecado, para que agora possamos ser santos, para que agora possamos nascer de novo, ser santos, sem pecado, para entrar no reino de Deus. E esta voz está clamando no deserto: abandonem o pecado, abandone a iniquidade, preparem o caminho, porque o tempo acabou, o Messias está vindo. E então, quando o Senhor Jeová Yahweh, em seu oculto conselho e sabedoria, duplicou os seus 2 tremendos profetas, isto significa que ele realmente está anunciando para a igreja e para as nações da terra que Elias, o profeta biblicamente prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, está aqui entre nós, restaurando o altar do Senhor e restaurando este perfeito evangelho da cruz e do sangue, restaurando a igreja, a noiva de Cristo. E ele está agora andando na terra entre nós. Aleluia! Portanto, amados irmãos, como crentes cristãos, nós precisamos ouvir a instrução, a única instrução com a qual ele foi enviado para nós. A instrução da última hora, a instrução do próprio Deus Pai, com a qual ele o equipou e o enviou para nós. E esta instrução, ela é muito clara e tem sido anunciada incessantemente aos ouvidos desta geração. Arrependam-se e abandonem todo o pecado. Mudem os seus caminhos, retornem à santidade. E esta mensagem é o que nós lemos no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3, quando ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor eles trarão ofertas em justiça. Aleluia! E então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como foi nos dias antigos e como foi nos primeiros anos. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, esta profecia se cumpriu diante dos nossos olhos. Quando o Senhor Jeová Yahweh, Deus Pai, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está manifestando tremendos sinais e maravilhas através dos seus mais temíveis profetas, para testificar desta mensagem de purificação, desta mensagem de santidade, de santificar-se para a vinda do Messias.
Então, aquilo que nós pudemos testemunhar em Lima, Peru, no dia 28 de outubro deste ano de 2018, que foi a visitação mais profetizada, mais anunciada, mais ansiosamente aguardada pelo céu. Mal sabíamos nós que esta tremenda visitação iria justamente desvendar para a humanidade que está andando na Terra hoje um dos maiores mistérios da Bíblia. Nós observamos que o denominador comum em todas as profecias que antecederam Lima, Peru, é de que, quando chegassem a Lima, Peru, eles iriam comandar o céu para abrir, dizendo: céu, eu te comando que abra e libere chuva, chuva do Espírito Santo. E de fato, o céu abre e a chuva do Espírito Santo, a chuva do trono de Deus, é liberada. E então, o próprio Deus Pai fala por voz e diz: os céus estão abertos aqui agora. Aleluia. Amados, isto é um alerta tremendo para a Igreja de Cristo em toda a terra. Porque esta abertura do céu, o Senhor disse que quando Ele abrisse o céu em Lima, Peru, esta unção iria atingir a terra inteira. Esta visitação iria ser para toda a terra. Aleluia! Por isso mesmo, por mais de 3 meses, o céu mobilizou a terra, mobilizou as nações da terra e a igreja a respeito desta visitação especificamente, avisando e trombeteando como que o Senhor estivesse dizendo: olhem, parem tudo o que estão fazendo agora e prestem atenção aqui. Foquem neste evento, porque o que vai acontecer em Lima, Peru, terá consequências eternas para a terra e para toda a humanidade. E mal sabíamos nós que através desta visitação, Deus Pai, o próprio céu, iria desvendar diante da terra e do céu Elias, o profeta mais temido de Jeová Yahweh, o mais temido e o mais amado. O mais temido porque ele restaura o altar do Senhor e ele expõe os falsos profetas e passa ao fio da espada os falsos profetas. Mas ele é o mais amado também porque ele liberta o povo de Deus do engano. Ele traz a verdade, ele traz a verdadeira luz, ele restaura o verdadeiro Deus para os filhos de Deus. Aleluia! Elias, o temível profeta de Israel, está andando novamente na terra. A missão desta hora de libertar a igreja da apostasia e de introduzi-la no reino de Deus, preparando-a para a vinda do Messias. Esta tremenda missão de combater as potestades do homossexualismo, as potestades do pecado sexual na igreja, as potestades do falso evangelho de Mamon, o falso evangelho da carne, da prosperidade, exigia uma alta patente. Exigia um profeta muito poderoso. Exigia um profeta que acumulasse nele várias unções de vários profetas poderosos da Bíblia. A unção de Daniel, o terrível profeta do fim, aquele que os leões não puderam comer. A unção de Moisés, o grande libertador do povo de Deus, o grande amigo de Deus, aquele que trouxe as leis do Senhor para o seu povo. O grande profeta Elias, que representa os profetas, aquele
que expôs os falsos profetas de Baal, que destruiu aquele engano que aprisionou os filhos de Deus, os israelitas naqueles dias, e levou-os de volta para o seu Deus. Este mesmo precisava vir neste tempo para agora preparar a igreja de Cristo para a vinda do Messias, para o arrebatamento. Aleluia! Amados, isto é claro como o dia. Não há dúvida, não há questionamentos, basta olhar o tremendo ministério destes tremendos profetas. Eles já estão executando agora uma parte da missão que eles vão executar em toda a plenitude depois do arrebatamento. Durante a grande tribulação, como está registrado em Apocalipse capítulo 11. Amados irmãos, nada mais, nada menos do que as duas testemunhas de Apocalipse 11, o tremendo profeta Elias. Foi isto que o Senhor enviou para nós nestes tempos. Que grande amor o Senhor nos tem! Porque este tremendo profeta, ele veio para restaurar e veio para abrir o céu e derramar o último avivamento. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aleluia, aleluia. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Todas estas escrituras, amados, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mateus 24:14. Como que este evangelho perfeito e puro seria pregado quando toda a igreja está mergulhada no evangelho falso da prosperidade? Mesmo os mais sinceros que ainda pregam a cruz e o sangue, é um evangelho contaminado com o pecado, com o mundanismo. Oh, amados irmãos, tinha que vir um mensageiro especial para pregar este evangelho antes que venha o fim, para que agora nós pudéssemos ser salvos por este evangelho, pudéssemos nascer de novo, nos arrepender e sermos santificados para ver o Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia! Ele é um fogo refinador. Ele é derretedor de ouro e de prata. As palavras e as visitações através deste tremendo profeta estão purificando a igreja de toda a escória do pecado. Aleluia, aleluia. E o próprio Senhor Deus está exortando a igreja agora a ouvir somente esta voz. A ouvir somente uma voz. A voz que tem a instrução para a última hora. A instrução do próprio Deus Pai para preparar a igreja, para santificar a igreja, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz: então os discípulos lhe perguntaram: por que é que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Aleluia! Observe, amados irmãos, que o verbo nesta escritura está no presente imperativo. Elias vem primeiro. Em todas as versões, o verbo está no presente, indicando que ainda uma vez
Elias terá que voltar para restaurar todas as coisas. E que ele sempre vem primeiro para preparar o caminho do Senhor, como foi o caso de João Batista. Então, o Elias prometido por Jesus nesta escritura, em Mateus 17:11, e pelo próprio Deus Pai, no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5, já está aqui, já está andando na terra e executando exatamente esta missão que está registrada na Bíblia, para restaurar todas as coisas. Aleluia! Para restaurar a noiva de Cristo. E agora o Senhor está mais uma vez intensificando a unção. Ele está intensificando a visitação. E nestes dias, o Senhor tem vindo em sua tremenda nuvem de glória. O Senhor tem vindo visitar o seu povo. E o Senhor, através destas visitações, o Senhor está revelando-se ao seu povo. Ele está restaurando o temor do Senhor, que é a sabedoria. O Senhor está trazendo para a igreja um requisito essencial para entrar no reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, a Bíblia diz que haviam 10 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram sábias. Sábias. As insensatas não tinham óleo. As virgens sábias tinham óleo. As virgens insensatas, as virgens tolas, perderam o tempo da sua visitação. E as virgens sábias, as virgens que têm o temor do Senhor, entraram para as bodas do Cordeiro. Elas tinham o óleo do Espírito Santo. Elas tinham a lâmpada acesa. Amados irmãos, esta parábola fala muito claramente de um atributo, de uma graça que Deus está nos concedendo neste tempo, justamente através das tremendas visitações da sua nuvem de glória. Então, perder hoje o tempo da nossa visitação é perder tudo. Amados, estes tremendos profetas estão equipando a igreja, estão purificando, polindo, adornando a igreja para as vindas do Messias. Através do verdadeiro evangelho, através do temor do Senhor, através das tremendas visitações, através da repreensão do pecado, através da correção e da ministração do Espírito Santo para a igreja. Aleluia! Se nesta parábola ele diz que somente as virgens sábias entraram, e a sabedoria é o temor de Deus, e o temor de Deus somente é restaurado através de um sincero arrependimento e abandono do pecado. Então, amados irmãos, nós estamos vendo que o Senhor Deus agora está gritando para as nações da terra e para a igreja de Cristo: olha, esta é a hora da sabedoria, porque somente a igreja sábia entrarão no reino de Deus. No dia 16 de dezembro do ano de 2018,
os tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh. Eles vieram ao vivo durante o culto dominical e ministraram para a Igreja de Cristo a relevância, a crucialidade da visitação da nuvem de Deus que vai acontecer em Nakuru neste final de ano. E os tremendos profetas do Senhor expuseram para a Igreja que há um propósito eterno nestas visitações. Quando o Senhor Deus Jeová promete que Ele vem visitar os seus servos na reunião, Ele está visitando o seu povo e se manifestando ao seu povo. E, amados, estas visitações da nuvem da glória de Deus, a própria presença de Deus Pai, Jeová Yahweh, tem se repetido ao longo do ministério destes dois tremendos profetas. Ao longo dos anos, até culminar com Central Park, Nairobi, neste ano de 2018. E o tremendo profeta do Senhor, ele diz que estas visitações da nuvem de Deus na terra estão transmitindo uma mensagem crucial para a igreja. Estas visitações devem nos fazer temer e tremer, porque elas são a manifestação física da glória de Deus, para transmitir a santidade de Deus, o caráter de Deus, para que possamos conhecê-lo melhor, para revelar para a igreja os atributos de Deus, os padrões de Deus, para que conheçamos o Deus ao qual nós dizemos adorar. E o tremendo profeta do Senhor diz que, ao conhecê-lo melhor, que nós possamos então nos preparar para encontrá-lo em seu glorioso e eterno reino no céu. Então é isto o que estas temíveis visitações estão dizendo para a igreja e para esta geração. Elas estão gritando que o Messias está vindo e nós temos que nos preparar para a vinda do Messias. Nós temos que conhecer o Deus escondido para que não sejamos reprovados em sua vinda. Porque, como nós podemos ver e sabemos, nós já entramos nos últimos dias. Amados ouvintes, sim, este evangelho do reino de Deus já tem sido pregado até os confins da terra. Então, o fim está próximo. Nós vemos que o Senhor Deus já está cumprindo essa escritura em tempos de grande apostasia. Ele enviou o seu profeta para pregar este verdadeiro evangelho para que esta profecia se cumpra. Então, amados irmãos, o tempo do pecado na igreja acabou. O tempo de ficarmos folgados nesta terra, no conforto deste mundo que está prestes a despencar na grande tribulação, acabou. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir esta mensagem, eles serão livrados, eles verão o reino de Deus. Porque o Senhor Deus, Jeová Yahweh, ao enviar as suas duas temíveis e mais ferozes e mais mortais testemunhas de Apocalipse 11, nós sabemos o que eles farão durante a grande tribulação? Ele determinou que eles viriam antes e começariam a preparar o caminho para a vinda do Messias. E nós podemos ver hoje o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo os dois temíveis profetas do Senhor indo por toda a terra, pregando o verdadeiro evangelho, chamando as nações ao arrependimento. E recentemente o Senhor disse por voz ao seu servo que a igreja do Quênia é uma igreja a quem o Senhor Deus pode chamar de meu povo. É uma igreja
que está totalmente dentro do padrão de santidade do Senhor. Então, o Senhor Deus por vós continuou. Todas as outras igrejas que estão em pecado estão indo para o inferno. Todas as outras igrejas que não abraçaram o arrependimento, a justiça e a santidade estão indo para o inferno. O pecado nunca mais entrará no céu. O sacrifício da cruz do Calvário foi tremendo, mais do que suficiente para aniquilar totalmente o pecado. Então Deus é muito justo quando Ele encontra um povo que creu e obedeceu e se submeteu completamente a esta instrução, a estes mensageiros. Quando Ele encontra o seu justo na terra, o Senhor Deus agora pode julgar todas as outras nações, todas as outras igrejas, porque agora Ele encontrou o seu justo, como aconteceu com Noé. Se esta igreja do Quênia está atingindo os padrões de santidade e justiça que são requeridos para o reino de Deus, isto quer dizer que todas as nações da terra poderiam ter atingido também, se quisessem. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, este programa é um toque de despertar. Este programa é para te chacoalhar, é para te acordar, que a noite já vai alta, que o dia já se aproxima, que a nossa redenção está na porta, que também a grande tribulação está na porta, e não espere outra provisão. A única provisão que Deus nos deu foi a cruz e o sangue de Jesus Cristo. Não virá outra. E os mensageiros que vieram para restaurar esta verdade e preparar a igreja já estão aqui e o tempo já acabou. Amados irmãos, vamos nos arrepender neste dia. Amados, peço a todos que considerem todos os versículos bíblicos, todo o entendimento que o Espírito Santo está dando, abrindo o nosso entendimento, o entendimento da igreja neste tempo, para que ela possa entender o tempo da sua visitação, para que ela, ao perder este tempo tão precioso que Deus nos deu, ela pereça eternamente no inferno. Escuta. Como? How can you be Como você pode ser the light of the world a luz do mundo when there is sin in the church? quando há pecado na igreja? There are many false apostles in the church. Há muitos falsos apóstolos na igreja. There are many false prophets in the church. Há muitos falsos profetas na igreja Misleading the church. que estão desviando a igreja. And yet, Entretanto, time is over. o tempo acabou. Listen to me. Ouça-me. Time has come Chegou o tempo for the church to repent, para a igreja se arrepender, to begin a repentance revival. para começar um avivamento de arrependimento. Time has come O tempo chegou for you Christians para que vocês, cristãos, to rebuke sin, repreenderem o pecado, to reject sin, para rejeitar o pecado, to disobey the world, para desobedecer o mundo to walk back to the Lord. e para voltar para o Senhor.
the shepherd of our souls, o pastor das nossas almas, the shepherd o pastor of our soul. de nossas almas. Amados irmãos, muito obrigada por ouvirem este programa. Que o Senhor abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento a respeito do tempo e da instrução do Senhor Deus para a sua igreja nesta hora. Muito obrigado. Shalom. Eis que a hora vem, o tempo é chegado, em meio à adoração, o Senhor